Atualmente, a presença de várias gerações nas organizações se revela como um fator multiplicador para as empresas. Elas conseguem reunir até 5 gerações trabalhando em conjunto, cada uma trazendo consigo características distintas do período em que viveram. Embora essas gerações possam se misturar, suas particularidades enriquecem a dinâmica organizacional. A diversidade geracional nas organizações representa um poder estratégico de valor inestimável. Com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento em condições de vida mais favoráveis, as pessoas estão vivendo de maneira mais intensa. As gerações Baby Boomers e X destacam-se pela forte lealdade à marca e aos empregadores, acumulando conhecimento para abordar desde os problemas mais simples até os mais complexos. Ao unir essa bagagem com as habilidades tecnológicas da geração mais jovem, as empresas têm muito a ganhar. Com base nisso, o Ceprocast de hoje traz orientações para o mundo do trabalho. Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando o segundo podcast da FUMEC, né, Ceprocamp, entrevistando dessa feita o César, que é da CEPAT. Nós vamos tratar da empregabilidade, né? Como devemos nos portar diante de uma entrevista de emprego, quais os cuidados que a gente precisa adotar antes de ir para a entrevista, como elaborar um bom currículo, né? Estar bem preparado, né? A ideia é que você esteja bem preparado para enfrentar o mercado de trabalho e, assim, você vai ter um bom resultado da entrevista. E esse preparo é fundamental em todos os sentidos. O meu nome é Urubatã, eu sou professor aqui do Ceprocamp em todas as unidades, né, não só do centro, e o César vai se apresentar nesse momento. Boa tarde a todos e todas. Eu sou César Gomes. Como foi dito, eu trabalho no CEPAT, que é o Centro de Promoção de Atendimento ao Trabalhador. Eu sou formado em Serviço Social, tenho pós em História e Cultura da África e Dr. Honório Causas. Como foi dito, o propósito dessa nossa conversa aqui é para que vocês tenham base para melhor se portar numa entrevista, porque uma entrevista também é um momento de competição. Você vai estar sendo entrevistado junto com outras pessoas. Então, quanto mais você se preparar para esse momento, melhor as suas chances para estar entrando no mercado de trabalho. Algumas questões nós vamos levantar para depois debater, né, no sentido de que a gente possa dar uma melhor condição de você analisar quais são as condições que a gente está colocando aqui que mais se adequam à sua realidade. É importante observar isso. Quem tem que tomar decisões na hora de uma entrevista ou na elaboração do currículo é cada um dos candidatos que vai estar necessitando, né, de uma vaga, né, de uma vaga de emprego. Então, tudo que você fizer com muito cuidado, muito zelo, muito carinho, né, e amor, você vai ter um bom resultado. A primeira pergunta que eu vou fazer para o César é no sentido de como o candidato a emprego deve se preparar antes da entrevista. Então, quais são os cuidados que você, César, recomenda aos candidatos antes de iniciar uma entrevista de emprego? Eu estou buscando emprego. O que eu faço para que eu possa me dar bem nesse sentido? Então, desde esse momento, você já tem que começar a se planejar, né, para ter um melhor resultado. Confirmar com antecedência, no dia anterior, a data, o endereço, o horário, com qual pessoa ou setor você vai procurar. Veja o ponto de referência, se você não conhece esse local, veja o ponto de referência, qual é o ônibus de acesso, o tempo de translado, caso se for de Uber ou de condução própria, para você ter um levantamento de quanto tempo você vai gastar nesse trajeto. Porque não é bem visto chegar atrasado, ofegante, ou suando numa entrevista, né? Então, procure chegar, pelo menos, com uns 15 minutos de antecedência, que isso ajuda você a se ambientar e relaxar antes do início da entrevista, propriamente dita. Acrescente aí, pelo menos, uns 30 minutos no tempo que você levará para chegar ao local,
porque no translado, no caminho, pode ocorrer atraso do ônibus, pode, enfim, correr várias situações que, de repente, pode te levar a um atraso, né? São vários os fatores inesperados. É possível aí um atraso no ônibus, né? É importante você conhecer também quais são os horários que os ônibus passam, né? E estar ciente disso, porque é desesperador quando você espera o ônibus e ele não passa. Com né? certeza. E essa ideia de 30 minutos antes de você se preparar para chegar no local com essa antecedência é bastante salutar, né? Bastante importante, porque mostra que você é uma pessoa organizada, né? E para a empresa interessa isso, que as pessoas que venham trabalhar com ela ou nela sejam pessoas organizadas, né? Que tenham um planejamento adequado. E isso é super importante, porque, na maioria das vezes, você não é a única pessoa a ser entrevistada. Então, o entrevistador marcou horário também com outras pessoas, e, de repente, você chega no horário do outro, você vai ser jogado por último. Isso se, de repente, a pessoa disser, ó, chegou atrasado, não dá mais para te entrevistar. Nesse sentido, se possível, vá até o endereço um dia antes, né, para conhecer o trajeto e o tempo que você vai gastar. Por mais salutar que seja a razão pelo qual você se atrasa, o problema é teu. O entrevistador ele não tem obrigação nenhuma de aceitar suas desculpas. Pesquisar na internet dados sobre a empresa, qual é a missão da empresa, tempo no mercado, que tipo de material ela fabrica, se é de material ou se é prestadora de serviços, quais são os serviços. Todas essas informações, esses conhecimentos, vão ajudar a enriquecer você na hora de dar uma resposta para o entrevistador. E, de certa forma, o entrevistador percebeu que você está interessado na empresa. Na medida que você faz uma pesquisa, está ciente de que é uma empresa nacional ou multinacional e o que ela produz, né? E, obviamente, isso vai te dar uma condição de dizer, olha, é uma empresa que eu tenho futuro, eu posso ser promovido, né? Posso ter desafios nessa empresa que eu não teria numa outra empresa. E isso você demonstra na hora que você pesquisou e chega para o entrevistador e diz, olha, eu tenho interesse em me manter empregado e, portanto, vou estar fazendo alguns cursos ao longo do processo, né, em que eu estiver na empresa, como já fiz alguns. Esse demonstra realmente interesse e iniciativa, né? As pessoas precisam ser proativas quando vão Sim. na entrevista, né? Perfeitamente. Isso não é um tempo que você está gastando, é um investimento no seu tempo, é um investimento em si mesmo. Uhum. Uma segunda questão que a gente coloca é como se preparar, né, para um bom, ou melhor, como preparar um bom currículo, né? O que eu faço para ter um bom currículo? Eu tenho algumas ideias, né? Claro que o César vai colocar algumas dele também. Mas é fundamental que você pense o seguinte, seu currículo nada mais é do que o cartão de visita da sua pessoa. Como é que você se apresenta? É a partir daí que você tem o marketing pessoal, né? Como é que eu me apresento? Como é que eu vendo a minha imagem para o outro? E quando você apresenta o seu cartão de visita, que é o currículo, você está dizendo quem você é. E, para isso, você tem que ter um cuidado muito grande e levantar todos os dados, todas as informações que você tem a seu respeito, colocando carteira profissional, certificados, tudo aquilo que você tem ao longo da sua carreira, perto de você para elaborar o currículo. A partir daí, você elabora um currículo e vai caminhando e vai se adaptando a esse currículo, ou aos currículos, ou às vagas nas empresas, se adapta o currículo às vagas a partir do momento que você vai disputar uma vaga, né, de emprego numa outra empresa, né? Então, a pergunta é exatamente essa, como preparar um bom currículo, né? Olha, eu acho sim, fundamental essa colocação que você fez, né? Eu nunca havia feito esse paralelo de um currículo a um cartão de visita. Isso é fantástico e, realmente, a gente tem que pensar nessa perspectiva, né? Porque tudo conta a seu favor. Mas, falando propriamente na elaboração do currículo, é importante que você coloque todos os seus conhecimentos profissionais que tenham relação com aquela vaga que você está procurando. Por exemplo, não é porque a pessoa, de repente, a pessoa vai procurar uma vaga operador de caixa, mas, se ela é advogada ou tem uma outra profissão nessa categoria, não é aconselhável estar colocando no currículo. Porque a empresa, o entrevistador, pode pensar o seguinte, bom, ele vai estar aqui temporariamente,
por uma emergência. E, na primeira oportunidade, ele vai me deixar. Né? Sim, então, não é interessante. Então, veja qual é a vaga e coloque aquelas funções que mais se aproximam à vaga. No cabeçalho, em cima do currículo, você coloque seu nome por inteiro, sem abreviatura, coloque o seu e-mail e o seu celular ou telefone de contato. É interessante você não trazer alguns dados como endereço, como todos os seus documentos, a não ser a carteira de trabalho, mas SIC, RG, esses outros documentos, seu endereço, dados muito pessoais, porque se você perde, se você é roubado, se você esquece em algum lugar ou é extraviado, você não sabe quem vai encontrar isso. E, de repente, a sua segurança pode ficar sendo prejudicada nesse sentido. E uma outra coisa, né? O currículo não leva documento, né? Você não põe documento nenhum número de documento, né? No currículo. O que você vai dar é condições do entrevistador saber onde você mora, etc., né? Para que você possa ter condições. E ele, inclusive, em relação ao Vale Transporte, se preocupar com isso, né? Porque se você for uma pessoa que mora muito longe da empresa, certamente a empresa não vai estar muito interessada em você. Então, o endereço, né, eu entendo que seja algo razoável. Agora, RG, CPF, etc., qualquer outro documento não vai em currículo mesmo, né? Quando o entrevistador ele se interessa por aquele currículo que está elaborado, né, o principal para ele é estar entrando em contato pelo celular ou pelo e-mail. Né? E, a partir daí, vai desenrolar uma entrevista. Né? E o e-mail precisa ser um e-mail profissional. Né? Não adianta você colocar um e-mail daqueles que você usa com seus amigos, porque aí não sério. cabe pitbull, @gmail, ou eu sou a gostosinha. Né? Você precisa criar um e-mail que seja profissional, porque você vai estar colocando isso no mercado de trabalho. Como você disse, né, é o seu cartão de visita. E você não pode colocar um cartão de visita esculachado. A gente não pode confundir uma coisa com outra, né? Porque o entrevistador ele vai analisar o seu currículo a partir do que ele conhece da empresa. E quando a empresa tem uma certa linha de conduta, ela pode aceitar ou não determinados comportamentos. E, às vezes, um detalhe no currículo vai tirar você a oportunidade de ir adiante, embora você tenha usado equivocadamente um e-mail que não deveria ter usado. Sim. Aí eu volto lá atrás, quando eu coloquei que o currículo ele não deve ser para todos. Então, assim, crie um currículo padrão e, de acordo com a vaga, você vai adequando, vai fazendo ajustamento, né? Inclusive a atualização dele, né, César? Porque muitas vezes a pessoa fez mais um curso ou, né, fez algum tipo de atividade que interessa para a empresa, e se ele não colocou, ele vai perder a oportunidade de... Em algumas coisas que às vezes me perguntam, é o seguinte: quantos são as empresas que eu trabalhei que eu devo colocar? Eu entendo que são todas, porque quando o entrevistador dá uma olhada no seu currículo, ele tem o máximo de informações possível. E talvez você não interesse para aquela vaga, mas interesse para outra, em função do currículo que você está apresentando. Então, se você só se limita a 2 empresas anteriores no currículo, você acaba se prejudicando. Isso leva a uma questão que me ocorreu agora, que já atendi a pessoa com essa questão. No caso de pedreiro, por exemplo, quando ele vai para uma entrevista, para uma construtora, a construtora tem já a noção, a ideia de que o contrato ele é por tempo determinado, né? Porque é por empreitada. Né? Então, eu já ouvi falar assim, mas eu não vou colocar tudo porque vai sujar minha carteira, vai me manchar. Não, nessas questões, né, nessas funções que diz respeito principalmente à construção civil, pelo contrário, isso vai contar muito, porque significa que você prestou um bom serviço e você foi chamado várias vezes em várias outras oportunidades de emprego. É positivo nesse sentido. Então, não tem essa de que vai sujar minha carteira, vai manchar e eu vou
Fica mal visto. Entendo que é melhor colocar todas do que você não colocar, mesmo que apareça essa ideia de que houve um período que você não trabalhou, mas você é melhor colocar tudo, né, e não ser omisso, ou mentir em currículo jamais, né? Sim, vai Porque que... aí a pessoa, o entrevistador é uma pessoa que está bem escolada, né, vamos dizer assim, né, porque ele está entrevistando várias vezes e ele percebe se a pessoa está inventando alguma coisa ou mentindo. Sim. E o currículo não pode mentir. Não pode. Aí, né, se você fica um período bem grande afastado, médio, sem trabalho, né, é um momento também que você pode procurar por cursos de profissionalizante, capacitante. E aí, na hora de você colocar esses cursos no seu currículo, você procure colocar o nome da instituição, período de início, período de finalização, conclusão. Isso é importante para constar no seu currículo. É isso aí. Bom, uma outra questão é quais são os cuidados, né, ao utilizar o telefone de recado, né? Quando eu deixo lá anotado no meu currículo um telefone de recado, o que eu devo tomar como cuidado para evitar que aquilo não seja um transtorno para mim, mas sim algo que me favoreça, né? Porque muitas vezes o candidato ele coloca um telefone e não avisa a pessoa que alguém vai ligar para lá, né, dando uma notícia que ele está sendo convidado ou convocado para uma entrevista de emprego. E aí o que acontece? O sujeito vai perder a oportunidade. Então, porque é aquela história, se fosse na minha casa, a pessoa não... Eu ia falar, eu não conheço essa pessoa... Que é perigoso, né? Mas é uma questão de segurança. Mas, assim, se você deixou um telefone dos seus pais, amigo, namorado, enfim, qualquer pessoa que você deixou como recado, você avisa para essa pessoa, eu fiz entrevista em tal empresa. E se essa empresa, quando ela ligar, ela vai se identificar. Aqui é da empresa tal, eu precisava falar com fulano. Então, a pessoa já está sabendo, né? Isso é super importante. E aí... Quando você receber uma ligação, sendo o número desconhecido, porque às vezes você não tem o número anotado da empresa, é importante você atender com toda disciplina, né, com toda educação, muito cortês, alô, bom dia, boa tarde, né, porque nesse momento também da convocação pelo telefone ou pelo celular, você já está sendo avaliado, né, não pode perder isso de vista. Tenha sempre, isso é importantíssimo, tenha sempre consigo uma caneta, uma cadernetinha, ou mesmo que um pedaço de papel, porque se você recebeu a ligação, tem coisas importantes para você anotar. Endereço, o horário que é para você comparecer, com qual pessoa você vai falar. Aí a pessoa que está ligando, ela não vai ficar esperando você doido, correndo atrás que te empreste uma caneta e um pedaço de papel. Isso também te dá a ideia de que você é uma pessoa preparada, que planeja as suas ações. É uma questão de organização, né? É fundamental que cada um de nós tenha essa preocupação na hora de usar, né, uma terceira pessoa como sendo alguém que vai anotar recado. Pedir para essa pessoa deixar um caderno ao lado, né, para que, na hora que vier o telefone, ela anotar, né? Porque a gente esquece. Eu esqueço rapidinho. Então, eu tenho o hábito de anotar, né? E eu tenho, inclusive, por norma, né, orientar os meus alunos nesse sentido. Olha, tenha sempre um pedaço de papel no bolso, ou na sua carteira, né, de tal sorte, e uma caneta, de tal sorte que você viu algo que te interessou, ou precisa anotar algo que você lembrou, já está ali. E você, daí a pouco, pode esquecer. Então, é importante que você deixe anotado, depois você vai lá na anotação e resgata, né? Então, é importante que tenha esse cuidado, né? Sim, muito importante. Quem é a pessoa que vai receber o recado. E mesmo o próprio candidato, né? Ele está na rua passeando e recebe uma ligação. E aí, o que ele vai fazer? Né? Precisa também o candidato estar com essa caneta e alguma coisa para anotação. Sem dúvida, né? Embora hoje o celular também talvez facilite, mas se a pessoa não tiver muita habilidade em colocar, né,
as anotações no celular, eu ainda acho que um pedaço de papel é bom. E uma caneta. A tecnologia é ótima, mas às vezes ela falha, e aí a gente fica na mão. Se o celular acabou a bateria, né? Porque é comum algumas pessoas não carregarem o celular. Sim. Bom, dando andamento, então, à entrevista, como devo me apresentar no dia da entrevista, né? Essa é uma questão que muitas pessoas se perguntam. A princípio, eu entendo que você deva ser você mesmo, né? E o cuidado com a sua vestimenta, etc., que são fundamentais, e o César vai tratar disso. Olha, esse é o momento crítico. É onde você já apresentou o seu cartão de visita, que é o seu currículo, então agora você vai se mostrar de cara, né? Então, é você que está ali, e você mesmo, a sua pessoa, é o seu cartão de visita nesse momento. Não pode desconsiderar isso. Então, algumas dicas que eu deixo aqui. Por exemplo, se você é uma pessoa fumante, procure jogar a fumaça sempre para cima, para não ficar impregnada no seu corpo, para não ficar o cheiro no seu cabelo, né? De repente, a pessoa que vai te entrevistar ela é antitabagista, né? Então, isso já te causa um problema. Não é deixar de fumar. Fume, mas com esses cuidados, de não deixar sobre si o cheiro da fumaça. Alguns locais que a gente vai fazer a entrevista, às vezes, eles dão um formulário próprio para preencher. Então, procure já levar anotado numa folha todas as suas informações, RG, CPF, CEP, PIS, endereço, né, todas as informações necessárias. Por quê? No momento ali, você está nervoso, de repente, se você não anotou, você vai pegar a carteira, cai a caneta, cai o papel, você já fica nervoso. Se tem mais alguém entrevistando com você, você já incomoda a pessoa. Então, não custa nada. Anota tudo numa folha, na hora é só transferir para esse formulário. Cuidado com a apresentação das unhas. Especificamente, se essa vaga é para a área de saúde, para alimentação ou atendimento ao público, né? A pessoa que está te entrevistando, ela está olhando todo o seu físico, todo o seu perfil. Uma unha é suja, não precisa ir na manicure, não precisa passar base, passar esmalte, nada, mas mantenha ela limpa, por debaixo das unhas. A maneira como você vai se vestir tem relação direta com a vaga que você está pleiteando, né? Como também pode variar de empresa para empresa. Então, se você lá atrás já fez essa pesquisa de como é a empresa, então você tem que ter essa análise, essa reflexão de como que eu vou para essa entrevista. Posso ir de saia, posso ir de bermuda? Eu posso ir de short, regatas Sim. E de tênis? Eu entendo que pode, se você for salvar vidas, né? Sim. Se você for candidato a participar de uma entrevista, né, na condição de salvar vida. Agora, numa outra situação, não tem como. É uma vaga de professor de educação física, Sim. A situação pede. Se você é professor de uma academia de ginástica, a situação pede. Mas se você vai, por exemplo, para trabalhar de auxiliar de escritório, né, esse escritório de advocacia. Então, é uma análise muito pessoal, que você que tem que avaliar como se portar. E outra coisa, isso também eu acho importante, a gente mora num país tropical, né? Então, um país quente por natureza. Quando a gente dorme, a gente transpira. Ainda que, ao amanhecer, sair da cama, meu corpo está todo seco, durante a noite eu transpirei, porque durante a noite a gente se movimenta, a gente sonha, a gente se debate. Então, você precisa tomar esse banho pela manhã, né? Mas é sempre bom, né? Sempre bom, porque nós estamos acostumados com o nosso próprio cheiro, né? Nossa narina já está acostumada com o nosso odor. Mas o próximo que está do seu lado, ele não está acostumado. Aí, se você não tomou banho, gente, quantos perrengues a gente não passa dentro do ônibus quando alguém levanta o braço perto da gente. Às 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, você pegando o ônibus e aguentando aquele cheiro terrível. É justamente por isso, a pessoa não tem consciência de que, durante a noite, ela transpirou. É isso mesmo. Então, é sempre bom estar com uma roupa limpa, né? Asseado, e uma roupa bem passada, né? Porque isso faz uma diferença danada.
você vai se apresentar, né? E você, nesse momento, vai refletir, né, quem você é, na medida em que você se apresenta de uma condição boa. Não precisa ir de paletó e gravata na entrevista, mas com uma camisa bem passada, limpa, né? Uma calça. Também não pode ir com aquele tênis cheiroso, né? Tem um pessoal que gosta de usar tênis, mas às vezes ele está chegando, o cheiro chegou antes. Então é importante que a pessoa perceba isso, né? Sim, Se estiver usando alguma coisa que a pessoa transpirando vai cheirar, vai causar um mau odor, é importante que ela evite, né? Porque senão ela vai chegar e já vai ter uns 10-0, né, para o outro candidato e não para ela, né? Vai perder. Esse sentido é importante assim. Tomou banho, seque muito bem entre os dedos, e o chulé costuma dar aumentar, né, o cheiro. As pessoas que costumam usar o calçado sem uma meia, né? Porque pelo menos se tem a meia ela absorve esse suor, né? E se não tem, vai ficar no calçado. É isso mesmo. Então é importante cada um de nós ter esse cuidado, né, com o seu asseio pessoal na hora da entrevista, né? E também cuidado com o perfume, né? Se a pessoa usa um perfume muito forte, às vezes o entrevistador também não suporta perfume, tem uma certa alergia. E tem alguns desodorantes também que são terríveis, né? Eu chamo de Branca de Neve e os 7 Anões. Esses que o anãozinho vai morrendo ao longo do dia, né? E aí, ao longo do tempo, você chega no lugar e já está com um odor terrível, né? Já venceu o prazo. Então, vale a pena a gente pensar nisso também. Continuando, então, César, você poderia citar mais algumas dicas importantes na busca do emprego? Olha, se você distribuiu o currículo para os vários lugares e, de repente, está andando pela cidade, é importante que você esteja com todos os documentos que você considera que vão pedir numa entrevista. Porque não cabe você chegar numa entrevista, por exemplo, pedir um comprovante de residência, perguntarem qual é o seu CEP, você falar, eu não sabia que tinha que trazer, né? Isso não é uma resposta que se dá numa entrevista. Outra coisa, a empresa não é uma instituição de caridade, né? Ela está lá para contratar a sua mão de obra, diga-se de passagem, por um valor muito irrisório, né, na maioria das vezes, e ponto. Pode ser que ela até tenha alguns projetos visando a melhoria do seu funcionário, mas isso depois que você está na empresa. Sim. E não na entrevista. Então, não cabe você colocar na entrevista problemas seus, né? Não cabe. Você está fazendo a entrevista, você tem que colocar só coisas positivas. Esquece os seus problemas. O entrevistador não está ali para resolver seus problemas. Você tem que mostrar que você, efetivamente, está ali para dar um apoio para a empresa, para ajudar a empresa, para que ela possa melhorar, para que ela possa ter lucro, que ela possa ir adiante, né? E o seu esforço vai ser nesse sentido, né? Você não está lá com outro propósito a não ser esse. Você não está lá com o propósito de pagar suas contas, embora possa ser. Essa é a realidade. Mas é interessante demonstrar para o entrevistador que você se sente desafiado naquela empresa e que você vai procurar sempre fazer o melhor, né, para o resultado da empresa, né? Sim, é via de regra. E toda entrevista, o entrevistador ele já está preparado para perguntar para você por que você quer trabalhar nessa empresa. Ou o que você considera que você tem de bom para essa vaga, né? Então, assim, você não quer trabalhar porque você está passando fome, você não quer trabalhar porque você está com aluguel atrasado, você não quer trabalhar porque está faltando leite para os seus filhos, nada disso. Se você já fez essa pesquisa, aí vai a importância de fazer a pesquisa antes, né, da empresa. Hoje tem a internet, você joga lá e já aparece um perfil da empresa. Então, se você já fez essa leitura anterior, então você vai colocar, olha, porque eu acredito nessa empresa, eu posso desenvolver o meu potencial, porque eu sei que eu posso servir, sou útil para essa vaga que eu estou pleiteando, tenho conhecimento, tenho bagagem o suficiente para essa vaga.
Olha só, você falou de si e não citou nada dos seus problemas. Não falou nem que naquele momento você está morrendo de fome, né, com dor de cabeça, mas isso não vai aparecer na entrevista, Isso. não pode. E essa sua colocação é interessante, que não mostrou nenhuma arrogância, né? Você simplesmente disse que vai contribuir com a empresa naquilo que ela precisar de você, né? Você não se assoberbou, né? Não foi além, mas disse, olha, eu estou aqui para contribuir, né? Dentro de um patamar adequado, né? Então, isso é bastante interessante. Aí, nesse momento da sua entrevista, procure sentar com postura, né? Que a gente tem mania de escorregar na cadeira. Mesmo durante o período que você está lá numa antessala, esperando para ser entrevistado, ali você já senta com uma postura legal. E ali já começa a entrevista. Sim. Porque, muitas vezes, um papo com a secretária, que está ali te aguardando, né, para chamar você para entrar na sala, muito cuidado naquilo que você faz ou da forma com que você age na antessala. Sim, pode ter também uma câmera ali que está te denunciando, né? Se preocupe em falar com tom baixo, peça licença, por favor, agradeça, responda somente aquilo que está te perguntando de forma sucinta. Isso é fundamental, né? Não adianta você querer inventar. Sim, nem inventar e nem contar a história da sua vida. A entrevistador não está ali para contar a história da sua vida. E se você der respostas sucintas, curtas, mas objetivas, isso conta. Fala, essa pessoa tem raciocínio rápido, então ela consegue ter decisões rápidas. Agora, aquele que enrola demais, fala, não, esse cara é enrolador. Vai enrolar para trabalhar, vai enrolar... Não me despertou confiança. É isso mesmo. E caminhando, então, você poderia relacionar outras dicas na busca do emprego? Algumas outras dicas que você possa contribuir aí para que os candidatos, né, tenham essa visão de como fazer, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade porque muitas vezes ainda não foram em busca do mercado de trabalho, né? Porque o primeiro emprego tem uma dificuldade séria, né? Inclusive em termos de relacionamento, né? Uma certa timidez, né? Então as pessoas precisam tomar cuidado em serem um pouco mais, assim, proativas, né? E ir em direção, né? Ter iniciativa, né? Nesse sentido de ir em direção, conhecimento é tudo, né? Conhecimento é bom para tudo na nossa vida. E aí, focando agora na questão do emprego, você precisa estar antenado com o que está acontecendo no mundo. Então, noticiários são importantes. Na cidade, sempre, ao longo do ano, acontecem as conferências, né? Conferência Municipal de Transporte, de Educação, Saúde, enfim, são várias questões que alguma delas diz respeito a mim. Então, eu tenho que participar. Claro. É digno participar dessas, que eu vou sair com conhecimentos, né? E isso, em algum momento, vai valorizar o seu passe numa entrevista para uma empresa, né? Via de regra, o Oriente, por preconceito, o Oriente ele valoriza muito, por preceito, japoneses, orientais, né? Eles valorizam muito as pessoas idosas, né? Porque essa pessoa idosa, ela já tem uma trajetória de vida. Bagagem. Ela tem uma bagagem, ela tem um currículo exemplar, né? Ela tem um senso de responsabilidade, de disciplina, de pontualidade, né? Então, por isso que é valorizado no Oriente. Ao passo que, para nós que estamos aqui no Ocidente, né, infelizmente, a gente tem uma cultura totalmente equivocada. A pessoa chegou aos 50, passou dos 50, já passa a ser vista como não serve mais para o mercado do trabalho, né? Isso é terrível. Então, a gente tem que fazer, inclusive, um trabalho com as empresas para mudar essa concepção, né? Mas aí se você está nessa faixa etária de idade, então, na entrevista é importante você colocar essas suas qualificações, essas suas experiências que vão favorecer para o seu trabalho, né? Tenta convencer o entrevistador, olha,
já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, tenho habilidade com isso, gosto disso, posso fazer isso com perfeição, né? Busco sempre aprender mais, estou disponível para trabalhar em equipe, né? Enfim. O trabalho em equipe é fundamental, né? Sim, sim, sim. Nas empresas é fundamental que você trabalhe em equipe, porque é algo que as empresas buscam, né? Que haja um interrelacionamento, né, entre as pessoas. Sim. E olha, a coisa que existe é você trabalhar num lugar onde existe muito conflito, né? E não haja uma harmonia no espaço, né? Sim. Em que você está trabalhando. Então, o relacionamento interpessoal é fundamental, né, para você trabalhar em equipe. Muito, porque... E hoje a gente vê muitas pessoas que ficam se digladiando, né? Ao invés de se comporem e viverem em harmonia, né? Existe muita disputa, né? E as pessoas estão intolerantes. Isso que é o pior, né? E acabam aí trazendo uma dificuldade. Então, nesse caso de entrevista, é fundamental você mostrar, né, que você consegue conviver com pessoas, às vezes, chatas. Né? Também é chatas, mas pensando que as pessoas acessam as informações diferenciadas, têm culturas diferenciadas, têm religiões diferenciadas, times diferenciados, ou seja, você vai encontrar uma diversidade. Sim. E essa diversidade... você tem que conviver respeitosamente, porque o seu foco é o trabalho e o resultado desse trabalho, né? E para você trabalhar, você não trabalha sozinho. Você precisa da faxineira, né, que está ali limpando, você precisa da tia que está servindo o cafezinho, você precisa dos seus companheiros que fazem a mesma atividade com você, enfim, você precisa de todos. São diferentes de você, né? Sim. Ninguém é igual a você. E o importante é você respeitar o outro em função do que ele é, e não do que você gostaria que ele fosse. Que gostaria que fosse. Porque o ideal é isso. Respeito, eu acho que é a palavra fundamental para você trabalhar em equipe também. Quando você é o patrão, quando você tem a empresa, você coloca lá seus amigos, seus parentes, e bola para frente, mas não é o caso. Você está entrando num outro espaço que não é seu. Você está entrando para contribuir com a sua mão de obra. Então, esse respeito tem que acontecer, né? É bom lembrar que, assim, quem está entrevistando também é uma pessoa, né? E essa pessoa, ela se qualificou para estar nesse lugar, ela estudou para isso, e ela foi contratada na perspectiva de que ela selecione as melhores pessoas para estar dentro da empresa. Então, ela tem que ser rigorosa, ela tem que ser chata naquele momento, porque é o trabalho dela que está em risco também. Claro, está em jogo. Se de 10 ela coloca 10 para trabalhar, e 7, 8, 9 depois é obrigada a ser dispensada... Não passam na experiência. Olha passa na experiência, que profissional é essa? Ela enquanto entrevistador ou ele enquanto entrevistador, né? Então, assim, é o serviço dela que está em risco. Então, ela também tem essa questão de avaliação. Por isso, ela é criteriosa, e você tem que ser mais criterioso ainda com todas essas dicas que a gente está passando aqui. E outra coisa, essa pessoa que está entrevistando, você não sabe qual a origem dessa pessoa, você não sabe qual é o perfil dela, né? Da mesma forma, qual time que ela torce, por isso que time e religião a gente não coloca numa entrevista, né? Tópicos assim conflituosos, que não têm um senso comum, não é bom você trazer para uma entrevista. Você não sabe se naquele dia ela brigou em casa e está nervosa, né? Teve que abandonar o filho por alguma questão, se no caso de mulher, se está de TPM, você não sabe se ela gosta, se ela é fumante, você não sabe nada dessa pessoa. Então, manter o equilíbrio ali, né, nem para mais e nem para menos, mantenha ali o meio termo para você se sair bem. Isso é muito importante você tá se colocando. Uma outra questão também que eu queria trazer é a questão, assim, principalmente para as pessoas mais idosas, mas vale para todos. É que o concurso é um dos meios mais propício para você estar concorrendo, porque o concurso ele não faz certas regras, certos critérios que uma empresa vai fazer, né?
já está lá escrito, se você se adequa àquilo que está no edital, você vai, estuda, se capacita para isso e vai e faz presta o concurso. Então, o concurso, nessa questão, Ele é sempre bom, né? Vale a pena. É um dos meios de você se colocar no mercado. É a questão da pessoa se preparar, né, para enfrentar as provas do concurso, né? Algumas pessoas têm uma certa dificuldade de disciplina, né, no sentido de que possam estudar com um certo período de tempo para depois concorrer. Mas é fundamental que a pessoa possa perceber que ela é capaz, né, desde que ela seja perseverante, né, tenha determinação. Aí ela chega lá. O duro é que, se a pessoa não tiver essa disciplina, dificilmente ela consegue passar. Sim. Alguns dizem assim, olha, eu vou prestar concurso público. Eu falei, tá bom, mas quando? Daqui a 2 meses. E aí, você começou a estudar? Não, eu vou começar. Aí não dá certo, né? Não dá. Não vai dar certo. Então, a pessoa precisa se preparar com antecedência, né, para poder enfrentar vários candidatos que vão estar ali disputando aquela vaga, né, ou aquelas vagas, né? É uma corrida, né? Você está correndo contra as pessoas. Quem vai chegar primeiro, né? Tem que levar essa questão. E aí, às vezes, na entrevista, a gente até tem que engolir alguns sapos, né? Às vezes te dão um chá de cadeira, e esse chá de cadeira ele pode ser proposital. Sem dúvida. Para analisar qual é o seu grau de paciência, né? Então, às vezes não é por acaso. Não. Então, tem que engolir alguns sapos, sim, porque você depende de estar empregado nesse mundo capitalista de hoje, você depende de estar empregado em alguma função. E engolir um sapo, às vezes, você engole aqui, mas lá na frente vai engolir um fazão. Faz parte, né? Faz peru. parte. É exatamente isso. Né? Outra situação. Então, César, eu creio que nós já tenhamos explorado bem algumas questões, né? E podemos aí finalizar, né, a entrevista, né? Queria agradecer a sua participação, né, nesse segundo podcast do CEPROCAMP, e vamos aí aguardar uma próxima programação, né? Sim. Uma boa tarde a todos. Obrigado pela participação, César. Eu espero que a gente tenha aqui construído, pelo menos, reflexão sobre as pessoas que estão ouvindo, né, que elas reflitam sobre isso, que elas próprias tenham condições de criar outras estratégias para além dessas que nós colocamos, porque cada um tem sua realidade. Exatamente. Né, e, de repente, algumas coisas aqui ela vai poder aplicar em si, outras não, mas ela pode criar outras. Tem que ter essa criatividade para criar. E, no mais, que todos se saiam bem na entrevista. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado a todos os ouvintes e até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde.